Então, é, em tempos de confinamento dentro de casa, a solução que a gente tem é ser online, né? Mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre a psicologia humanista existencial. O meu som tá bom para vocês? Tá ótimo. Para mim tá tranquilo. Joia. Tá. Ok. É, eu queria falar para vocês um pouco sobre a relação entre a psicologia humanista e o existencialismo, a fenomenologia, tá? E, assim, começando a falar da abordagem centrada na pessoa, né? Do Carl Rogers. Essa abordagem, ela surgiu, né, num período pós-guerra, né, que era marcado por uma desesperança, por uma crise moral de valores, e ela surgiu lá nos Estados Unidos como uma reação ao positivismo da época e também as, as abordagens deterministas que tinham, né? Então você tinha assim, por exemplo, você tinha o behaviorismo e a psicanálise, né? Como ciências deterministas, de certa forma, né? Então, por exemplo, no caso do behaviorismo, somente é, somente o comportamento observável que era válido, né? Então, é, assim, as pessoas se comportavam única e exclusivamente por conta de uma resposta ao ambiente, né? Uma resposta de algo que foi é, manifesto ali no ambiente. E quando a gente pensa na psicanálise, né? A psicanálise, ela também veio com essa característica, né, de considerar principalmente aquilo que está no inconsciente, né? De certa forma, os comportamentos das pessoas eram determinados por questões do inconsciente, né? O eu não é sujeito da própria casa. Então, se o eu não é sujeito da própria casa, acaba que, de certa forma, a pessoa não era responsável por certos impulsos, né? Certas é, atitudes dela, né? O que a abordagem centrada na pessoa, ela vai questionar, né? A abordagem centrada na pessoa, ela é influenciada pela fenomenologia, né? No sentido de que nós procuramos entender exatamente o que o fenômeno nos diz, né? Quando nós falamos assim, o que o fenômeno nos diz é o seguinte, né? É o que vem à nossa consciência, aquilo que nós podemos, por exemplo, descrever fielmente, né, aquilo que vem à nossa consciência, aquilo que nós podemos dar sentido, né? É isso que a fenomenologia vai priorizar. E isso é um ponto em comum com a abordagem centrada na pessoa, né? O próprio Rogers, ele não se considerava um fenomenologista, né? Mas ele acabou, né, adotando uma postura fenomenológica no sentido de procurar descrever determinada situação, né, o mais fiel possível, né? Fenomenologia é esse estudo dos fenômenos, esse estudo das coisas como elas são mesmo, né? Então, sem nenhum preconceito, sem nenhum pré-julgamento, né? E de forma que então, né, a abordagem centrada na pessoa, ela surgiu como uma reação a partir da insatisfação, né, sentida pelas correntes predominantes, né? No caso, o behaviorismo e a psicanálise. Até aí tá tudo ok?
Tranquilo? Sim. Beleza. O Rogers, né? Ele vai o Rogers ele vai falar sobre o conceito de pessoa, né? Ele vai falar assim que é um ser que busca sua autenticidade e liberdade experienciais, tentando ser o que ela é, né? Alguém que se descobre como experiência em fluxo e não algo fixo, que se abre a esta experiência com um mínimo de defesas, que confia no próprio organismo como um critério de seu comportamento, estando atento a um foco interno de avaliação de si e de sua relação com o mundo, e um desejo íntimo de continuar a existir como um devir, em vez de ser alguém com uma identidade rígida, né? Então aqui o Rogers ele fala dessa pessoa que busca sua autenticidade. Aí a gente pode pensar uma coisa, né? Quantas vezes nós, no dia a dia, nós, nas nossas relações, não sentimos que fomos autênticos com as pessoas, né? Ou que as pessoas foram autênticas conosco. Quantas vezes nós nos negamos a experienciar alguma coisa, né? A experimentar alguma coisa, porque, por exemplo, nós não nos achamos capazes, ou nós simplesmente ficamos mais preocupados com a opinião dos outros, negando, por exemplo, o nosso desejo, né, a nossa vontade, né, por causa de um possível julgamento dos outros. Então, quando a gente pensa no conceito de pessoa para o Rogers, a gente pensa o quê? Numa pessoa que busca sua autenticidade, ou seja, ela busca se conhecer e ela busca, de certa forma, respeitar, né? Honrar, por exemplo, as suas próprias escolhas, honrar a sua postura, né? A sua palavra, o seu jeito de ser, né? É coerente com aquilo que ela pensa, né? Então, quando a gente fala em pessoa, né? Uma pessoa que te busca no setting terapêutico é alguém que ela está buscando se conhecer, ela está buscando ser alguém, né? Ela quer ser autêntica, ela quer ter liberdade para experimentar alguma coisa. E um dos resultados da terapia é justamente esse, né? Que ela alcance essa autenticidade e que ela descubra que que a vida é um fluxo. A vida não é algo fixo, né? A vida é algo que está sempre em movimento. Ele vai falar dessa tendência à atualização, né? A vida, ela é sempre esse fluxo constante, né? É um constante vir a ser. Por ser um constante vir a ser, de certa forma, isso angustia muito a gente. As pessoas se sentem angustiadas em estar diante de alguém, né, diante das pessoas, e lançadas aí no mundo, né, na natureza, enfim, as pessoas se sentem frágeis, né, se sentem muitas vezes impotentes diante de alguma situação. A questão é que o Rogers vai colocar que as pessoas elas têm condição de mudar, elas têm condição de se desenvolverem, de se adaptarem melhor, né? Então, assim, quando a gente fala dessa vida que tem um fluxo constante, né? A gente fala desse organismo que está em mudanças, né? E durante o processo psicoterapêutico, as defesas deles vão caindo, ou seja, a pessoa começa a ser ela mesma, ela se abre, ela fala daquilo que ela não fala com ninguém, ela vai falar com você, né? E ela vai passar a confiar mais nela própria, né?
Então, aqui só nessa citação do Rogers, a gente já vê bastante coisa, né? Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Não, pode seguir, Daniel. Tá tranquilo. Tranquilo? Tá bom. Também não, tá tranquilo. Então tá jóia. Boa noite para quem chegou depois aí. Boa Vamos noite. ouvir. Oh, Boa noite. boa noite. Vamos lá. Aí sobre as perspectivas da psicologia humanista, né? A psicologia humanista ela tem uma visão de um sujeito que é capaz de se autorrealizar, de se autoatualizar, né? Com capacidade para atuar seguindo convicções e princípios pessoais, que em si mesmos são geradores de subjetivação e não expressão de forças ocultas. Aqui a gente coloca justamente essa questão, né, da diferença entre a psicologia humanista e a psicanálise, né? Quando a gente pensa no inconsciente, seria o quê? Uma força oculta, não é isso? E a visão de um sujeito que se autorrealiza e que se autoatualiza, né? Que pode seguir suas próprias convicções, né? Isso formaria a subjetividade da pessoa, né? Essa, na verdade, é a essência da psicologia humanista. Então, é bem diferente de quando a gente pensa em termos psicanalíticos. Porque, se vocês se lembram, né, sobre o inconsciente de Freud, o eu não é senhor de sua própria casa, né? Então, os comportamentos impulsivos, agressivos, né? De certa forma, o sujeito não teria domínio sobre esse tipo de impulso, sobre esse tipo de instinto, né? Então, já para a psicologia humanista, não, o sujeito ele tem consciência, sim, ele tem condição de atuar segundo as suas próprias convicções. Mas pode ter, sim, uma negação, né? Ele pode, por exemplo, não se dar o direito de fazer escolhas, né? Pensando justamente nos outros, essa questão da desejabilidade social, né? Mas o Rogers vai dizer que as pessoas têm, sim, condição de se desenvolverem, de se autorrealizarem, desde que sejam dadas algumas condições básicas necessárias, assim como, por exemplo, quando você coloca uma planta, uma semente numa terra e põe água, né, e tem a luz do sol, e aquilo se desenvolve, né, você permitiu que aquela semente se desenvolvesse numa, numa condição favorável. E as pessoas, de certa forma, seriam assim também, né? Se você der para ela a condição de se desenvolver, ela vai desenvolver. Para o Rogers, inclusive, as pessoas elas vão se desenvolver, assim, todas as pessoas, né, em uma forma ideal, assim, de desenvolvimento, elas chegariam à autorrealização, tá? É claro que isso a gente tem que contextualizar um pouco, a gente tem que pensar, por exemplo, na realidade de cada pessoa, a gente não pode desprezar o ambiente que as pessoas vivem, né? Mas o fato é que, por mais que as pessoas estejam em um ambiente, por mais que as pessoas estejam num ambiente que seja um ambiente aversivo, não seja um ambiente ideal assim para o desenvolvimento da pessoa, ela ainda assim tem condição de se desenvolver, né, de fazer novas escolhas, né? Então, a gente pode até tentar exemplificar, né, com, por exemplo, pessoas que moram na favela, né? Elas vão fazer as escolhas delas, assim por mais que ali tenha talvez mais acesso à questão assim, de violência, de droga, né? As pessoas fazem escolhas, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas aprendem um padrão de escolhas que ela acha que aquilo é o ideal, que aquilo que é o que vai realmente preencher um vazio dela, né? Um vazio existencial.
Um dos autores que trabalha com essa noção de vazio existencial, né, de sentido de vida e tal, o Viktor Frankl, que ele vai falar da questão do homem em busca de si mesmo, né? Ele tem esse livro, Um Homem em Busca de Si Mesmo, é bem interessante. Ele vai falar, né, que as pessoas, quando encontram um sentido para a vida, elas conseguem vencer uma depressão, elas conseguem passar por uma situação de crise, uma situação difícil, né? Então a gente está aí com o coronavírus hoje. Assim, se a gente encontra algum sentido no meio do sofrimento, de certa forma a gente passa por isso mais fácil, né? A gente passa por essa situação da forma mais tranquila, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode, tá bom, pessoal? Tá Bom, ótimo, beleza. tá ótimo. Então, vamos seguir. Bom, uma maior ênfase à consciência, à subjetividade, à saúde psicológica, né? Então, a subjetividade, portanto, ela desenvolve-se, tá? Tem um errinho de português aí, mas a subjetividade se desenvolve num processo contínuo, né? Não sendo algo enclausurado dentro do interior do indivíduo, uma vez que o ser individual se forma a partir das relações estabelecidas com os outros e com o mundo. Então, tem uma ênfase na consciência, né? A subjetividade e a saúde psicológica. Então, é diferente da psicanálise, né? Que visa, que prioriza a questão do inconsciente. Nós vamos enfatizar a consciência, a subjetividade, né? Subjetividade, ela se desenvolve nesse fluxo contínuo, tá bom? Um constante vir a ser. E um outro ponto importante é que uma perspectiva positiva quanto às potencialidades e possibilidades. Então, a abordagem centrada na pessoa, né, assim como a psicologia humanista, a fenomenologia, né, elas têm esse ponto principal também, né, que é uma perspectiva positiva em relação às pessoas, né? Ela destaca o papel dos sentimentos, da experiência como um fator de crescimento. Busca centrar-se na relação interpessoal. Assim, eu sempre escuto essas perguntas, né? Mas aqui, professor, a minha abordagem, né, a minha TCC, a minha Gestalt, a minha psicanálise, a minha, várias abordagens, elas também priorizam a questão da relação interpessoal. Tá bom, é importante realmente que, independente da abordagem, você tenha, por exemplo, uma empatia com o seu cliente, você consiga se relacionar bem com ele, né? Ok, né? Só que para a psicologia humanista, isso inclusive é um critério para que haja uma mudança na vida da pessoa. O fato de você se relacionar com aquela pessoa ali, entrar no mundo dela, né? Estar disponível para escutar, você oferecer a sua escuta clínica diferenciada, isso vai fazer total diferença para que ela ressignifique alguma situação, para que ela tenha força, para que ela realmente venha se encontrar nesse fluxo contínuo em direção à autorrealização. Tá? Então, busca centrar-se na relação interpessoal, construindo condições psicológicas adequadas ao desenvolvimento do potencial de mudança daquele que recorre a uma relação de ajuda. Então, assim, lembra que eu falei com vocês da plantinha que precisa de semente, de água, de luz, assim, para se desenvolver? Ok. Estamos falando, então, de pessoas que muitas vezes, durante o processo de desenvolvimento delas, elas estiveram em ambientes de negligência, eram pessoas que passaram fome, pessoas que passaram dificuldade, que não receberam um abraço, né? Dependendo, então, de onde você trabalha, o público que você atende, seja na psicologia escolar, seja na hospitalar, seja psicologia social, lá trabalhando com políticas públicas, são pessoas diferentes que você vai
encontrar e que realmente você precisa oferecer para essa pessoa uma condição psicológica adequada a se desenvolver. Ah, como que eu faço isso? Bom, priorizando a questão da relação, né? Da escuta clínica diferenciada. Você realmente mostrar que está entendendo aquela pessoa, você se colocar disponível para ela, tá bom? E aí falando sobre o existencialismo, né? O existencialismo ele pode ser definido como uma ampla corrente filosófica contemporânea nascida na Europa no pós-guerra mundial, na Primeira Guerra Mundial, tá? Ele é um movimento, né, que vai priorizar a existência concreta do homem no mundo. Ele teve as suas raízes históricas no pensamento do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Ele nasceu em 1813, morreu em 1855, né? E o Kierkegaard, ele era foi um dos poucos filósofos cristãos, na verdade, né? Eu coloquei uma frase aqui dele para vocês verem. Ele fala assim: o desespero mais comum é não escolhermos ou não podermos ser nós mesmos, mas a forma mais profunda de desespero é escolhermos ser outra pessoa ao invés de nós mesmos. Ele tem outras frases interessantes também, né? Depois eu posso trazer para vocês. Agora, se vocês quiserem pesquisar, também é bem interessante, tá bom? Então, o movimento existencialista, ele surgiu ali na Alemanha, na década de 20, mas ele ganhou corpo mesmo na década de 50. A Alemanha estava em crise na época, né? Então, na década de 50, ocorre maior divulgação desse movimento, inclusive no contexto norte-americano. Tá? Tem alguns pensadores do existencialismo, que é o Sartre, o Buber, o Karl Jaspers, este que inclusive é um dos principais autores que falam de psicopatologia, né? O Gabriel Marcel, o Emmanuel Levinas. Eu coloquei uma frase do Sartre aqui, ela é bem famosa, eu acho que inclusive eu já utilizei muito ela na sala de aula. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Tá? Uma frase do Martin Buber que tem um livro que chama Eu, Tu, né? Ele fala assim: o diálogo é algo que ocorre entre as pessoas, e não dentro delas. É voltar-se para o outro, para o mundo, e então poder ver-se enquanto um eu, ao outro enquanto um tu.